O erro que te impede de ganhar agilidade nos dedos para tocar baixo na igreja. Se você não me conhece, meu nome é Ezequias e eu ajudo baixistas iniciantes a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Então já chega se inscrevendo, me seguindo aqui nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos e atualizações que a gente traz diariamente aqui para todos vocês. E o tema da nossa aula de hoje é o erro que te impede de ganhar agilidade nos dedos para tocar baixo na igreja. E olha só, essa aula é muito importante porque quando a gente vai tocar na igreja, eu percebo que muitas pessoas acabam tendo dificuldade com hinos mais agitados. Quando a gente precisa tocar hinos de celebração, obviamente que é um pouco mais rápido, vai exigir um pouco mais a sua técnica e as pessoas acabam falhando muito e não conseguem tocar tão bem um hino mais agitado quanto consegue tocar um hino mais lento. E se você é um pouco mais avançado também, e quer fazer alguma frase dentro de um hino mais agitado de celebração, acaba obviamente exigindo mais a sua velocidade, da sua técnica, e muitas pessoas não conseguem fazer nada, simplesmente só marcar o hino da forma mais simples e da forma mais básica possível. Principalmente o que eu percebo é que as pessoas conseguem na mão direita tocar até que bem, mas na mão esquerda não conseguem. Então você vai tocar, por exemplo, um hino mais rápido como esse daqui, ó. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Na mão direita consegue tocar rápido, mas na mão esquerda não consegue fazer nada. Por quê? Porque não tem agilidade, não tem prática e não sabe exatamente como ganhar essa agilidade. Muitas pessoas acham que ter prática, ter agilidade tem a ver com dom ou tem a ver com você passar muito tempo com o instrumento e isso vai te deixar com uma prática maior. Mas no final das contas não é desse jeito que funciona. Inclusive, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de tocar hinos mais rápidos, de tentar me desafiar em chegar no meu limite, e tinha muitas pessoas que tinham começado junto comigo lá atrás, que até hoje não são pessoas que conseguem tocar com agilidade e com rapidez. Mas o que acontece? Qual que é a diferença entre mim e essas pessoas? Justamente a forma de estudar. Por quê? Não adianta você passar muitas horas, muito tempo com o seu instrumento se você não tem um plano direcionado para o seu propósito. Se for o seu propósito ter agilidade, tocar frases, tocar hinos, criar grooves mais rápidos, você precisa melhorar a sua técnica. E isso tudo tem a ver com a metodologia que você segue. Inclusive, isso é tão importante que dentro do meu método de baixo gospel, eu sempre apresento isso para meus alunos já nas primeiras aulas, por ser realmente essencial. Se você tem uma boa base, você vai conseguir depois evoluir em todos os outros temas e outras ferramentas e formas de tocar. Agora, se você não resolve desde o começo essa base, você vai ter dificuldade em todo o resto que você estiver estudando. Se você estiver curtindo essa aula, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que isso é muito importante para a gente chegar em mais irmãos e conseguir ajudar o máximo possível de iniciantes no baixo para eles se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Até porque esse é o nosso propósito de tudo que a gente traz e faz aqui para vocês. Muitas pessoas tentam simplesmente tocar as notas, mas sem entender o que realmente está fazendo. Então, se eu preciso fazer, por exemplo, uma frase, primeira coisa que eu preciso saber exatamente quais dedos eu vou estar utilizando. Não é simplesmente você utilizar o mesmo dedo ou os dedos que você acha que é mais fácil. Muita gente utiliza o dedo que tem mais prática. Eu percebo que muita gente acaba evitando o dedinho. Só que para muitos grooves, para muitas frases, para você ter agilidade, você precisa também ter o seu dedinho bem treinado. E o que eu sempre sugiro é você treinar sempre os seus dedos por iguais, tanto para ter musculatura e força e também para você conseguir ter agilidade. E um exercício muito legal é você tocar desse jeito aqui, ó, solta, 1, 2, 3, 4, em cima, solta, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4. Eu tô treinando o meu dedinho. Se ele é fraco, eu vou treinar, vou repetir até ele conseguir ter força, musculatura igual aos outros dedos. Outra coisa muito importante é a sua mão direita. Se você ficar tocando só com um dedo, você não vai ter tanta agilidade, tanta prática, quanto você tocar com dois dedos alternados. Tocar com um dedo só, ou com o indicador só, é lento. Com dois é muito mais rápido. Com três é mais rápido ainda. Então, quanto mais dedos você utilizar na mão direita, melhor. Então, você precisa sincronizar a sua mão direita com a sua mão esquerda. Ó, consigo ficar bem mais rápido. Outra coisa importantíssima, a gente treina todos os dedos justamente para saber a melhor digitação na hora de estar tocando. Então, qual dedo eu vou utilizar?
Porque dependendo do que você vai tocar, o que você vai fazer, você vai precisar utilizar dedos específicos. E se você muda isso, obviamente você vai ter muito mais dificuldade de tocar rápido e você vai ser muito mais lento. Então é muito importante que você faça o estudo de escala com os dedos certos. Então vamos supor que eu esteja tocando um hino aqui em Mi menor. Se eu precisar fazer uma frase em Mi menor, eu preciso conhecer a escala de Mi menor e eu tenho que saber montar essa escala utilizando os dedos corretos. Por exemplo, escala de Mi menor. Ó, essa é a digitação. Percebe que eu utilizo o dedinho o tempo todo? Só que eu fico muito rápido se eu precisar fazer essa escala rápida. Ó. Eu tenho mais facilidade. Então, se eu precisasse, por exemplo, fazer uma frase aqui no tom de Mi menor, para tocar aquele mesmo hino, já fica bem mais tranquilo, porque eu já sei os dedos corretos para me poder estar utilizando. Por exemplo, ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Frase, ó, ouve-se um... Já consigo tocar muito mais rápido, fazer essa frase, porque eu já conheço a escala de Mi menor. Ou se fosse outra frase, Leão de Judá. Tá vendo? Bem rápido a frase, porque eu sei exatamente qual dedo eu vou estar utilizando. Mas se você não tem os dedos já montados no lugar certo, se você já não resolve isso antes no seu estudo de escalas, no seu estudo de frase, e você não utiliza, por exemplo, o dedinho e fica tentando utilizar outro dedo, você perde muita agilidade. E tem algumas coisas que só é possível você tocar bem se você utilizar os dedos certos. Eu quero dar um último exemplo aqui para vocês. Se eu fosse fazer, por exemplo, essa escala aqui de Dó maior, que ele é assim, ó. Esses são os dedos corretos, ó. Com o dedo certo eu consigo tocar muito rápido, ó. Agora, se eu não utilizo o dedinho, por exemplo, e faço essa abertura, se eu fosse tentar tocar, por exemplo, só com 2 dedos, ó, eu tenho que ficar mexendo a minha mão, tenho que ficar reposicionando ela o tempo todo. Então eu tenho esse delay, esse tempo que eu preciso reposicionar a minha mão. Então eu perco muito tempo. Desse jeito aqui, utilizando os dedos corretos, por exemplo, ó, minha mão não sai do lugar, não preciso reposicionar ela, ó. Sem isso, é impossível de você conseguir estar tendo agilidade. Então, ter agilidade, tocar muito rápido, não tem a ver com você ter dom, não tem a ver com quanto você estuda. E é esse o principal erro das pessoas, achar que se treinar mais vai conseguir ter resultado. Se fosse assim, quem são as pessoas mais velhas, obviamente, tocaria muito melhor do que quem é mais jovem. Mas não é isso que a gente vê. Na prática, o que importa é a técnica e a forma que você estuda. E se você continuar estudando do jeito errado, tem alguns problemas. O primeiro deles, você vai criar vícios, talvez você crie algumas frustrações por insistir muito, por tentar treinar demais e não ver resultado, e no final das contas, obviamente, que a gente acaba se frustrando, enterrando o nosso talento e desistindo da música e do contrabaixo. Sendo que é possível você ter resultados muito mais rápidos, desde que você siga um método direcionado para tocar na igreja e principalmente que você estude da forma correta. A diferença entre muitos de vocês que já vem tentando aprender a tocar baixo há muitos anos, para alguns dos nossos alunos que com menos de 2 meses já estão tocando na igreja com segurança, é exatamente o método. Se você estuda do jeito errado, você aprende do jeito errado, tem mais dificuldade, cria vícios e se torna impossível de aprender. Mas se você estuda do jeito certo, o resultado é muito rápido, porque você já aprende do jeito certo e principalmente com o método direcionado, você já aprende tudo que você precisa para estar adorando a Deus. E você não fica perdendo tempo estudando o que não é importante, sim você foca no que realmente é importante, tá bom, gente? Essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Como eu sempre falo, transborde na vida de outras pessoas. O que a gente tem de bom, o que a gente recebe de bom, a gente precisa passar adiante. O meu propósito aqui é ajudar iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Então compartilhe essa live, não esqueça de deixar o seu like e o seu joinha e nos vemos na próxima aula, porque todos os dias estamos aqui presentes para ajudar iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar no reino de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um ótimo dia, fiquem todos na paz, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!